Ó, gente, estamos em mais uma semana aí unidos para prosseguirmos nos comentários do livro Mestre de Amor, que é um livro de Joana de Ângeles, de psicografia de Divaldo Pereira Franco. Hoje introduzindo o capítulo de número 52, denominado Benfeitores. Vamos dar início, né? Com a alma tocada pelas belezas com que a doutrina espírita te enriquece de ventura, gostarias de servir com desassombro, oferecendo a própria existência, excelsa manifestação do bem. É muito comum, né, que quando a gente adentra esses conhecimentos mais superiores, quando a mensagem de fato não só atinge o nosso raciocínio, mas sobretudo o nosso coração mesmo, a gente vai percebendo essa necessidade de algo fazer para o mundo, pelo mundo e por nós mesmos, né? De, como se diz, da nossa parcela, da nossa contribuição de servir, né? E aí, de fato, quase que automaticamente, quase que como consequência, essa necessidade de mesmo servir, de agir em prol desse bem. É o que essa mensagem diz, é a tônica dessa mensagem. Descobrindo agora o lado formoso de todas as coisas e constatando que a sabedoria divina tudo emoldurou com os necessários arremates, sentes a necessidade de dar expansão à felicidade que te invade, espalhando a luz do amor com as criaturas. Fascina-te a posição de benfeitor e afirmas que tudo darias para transformar-te em mensageiro do bem nas lutas da santificação. Sobretudo quando a gente tem conhecimentos, sobretudo quando a gente tem conhecimento de pessoas, né, de seres que souberam se doar e que contribuíram tanto para a humanidade, que de algum modo deixaram um rastro muito belo, muito bonito, muito justo no mundo com a sua contribuição, como que isso nos inspira mesmo a alma e como que nos serve de exemplo para que a gente possa fazer o mesmo. Então, surge dentro de nós essa ânsia anterior, né, de não só compartilhar de todo esse conhecimento, de toda essa vivência, mas de dar a nossa contribuição. As possibilidades de socorro são múltiplas ao teu alcance. Qualquer auxílio que se dilate a bênção que se difunde. No entanto, para auxiliar de molde a ser felicitado pelo próprio benefício, é necessário um grande e exaustivo trabalho dentro de ti mesmo, no intramuros do espírito. Que belo, gente. É isso mesmo. Olha como se diz, né? Agir a gente age, né? Muitas vezes a gente já está disposto, muitas vezes nem só disposto, muitas vezes nós já nos colocamos à disposição, nós estamos efetivamente servindo, nós estamos, à nossa maneira e do nosso tamanho, contribuindo nessa tarefa muito maior, né? Mais grandiosa do que a nós mesmos. Mas existem, como Joana diz aqui, muitos modos de se fazer. E de verdade, a gente só se felicita, como ela diz aqui, com o nosso servir, quando a gente faz um trabalho muito árduo, muito intenso, né, muito intensivo, esse intramuros que ela chama, né, esse trabalho interior de adentrar tantas sombras que ainda residem dentro de nós. Tem uma mensagem de Emmanuel, do Fonte Viva, que ele chama Modo de Fazer. É a lição de número 2, eu vou ler só um trechinho que eu acho que casa muito bem, que exemplifica muito bem isso que Joana está dizendo aqui sobre esse, que é necessário esse grande trabalho e exaustivo dentro de nós mesmos para que esse servir ao mundo, que muitas vezes a gente já faz, possa nos felicitar de fato, sabe? Realmente, nosso espírito. E aí, Emmanuel começa dizendo o seguinte: todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Quando eu li a primeira vez essa frase, ela me foi tão impactante, porque a verdade, né, em geral, a maior parte de nós, se não todos, já fazemos algo, já estamos
contribuindo de algum modo para o todo, né? De algum modo fazendo o serviço ali que nos corresponde. Mas olha que interessante, raros não voltam à carne para desfazer o quanto fizeram. Porque, como diz ali o início da mensagem, modo de fazer. Há muitos modos de fazer. Que bom, né? Que muitas vezes eu já iniciei esse caminho, eu já empreendi essa jornada, eu já estou de algum modo colaborando, mas de que modo eu tenho feito isso, né? E aí ele continua assim: somente constrói sem necessidade de reparação ou corrigenda, aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Então, Jesus sendo colocado aqui como esse molde, como esse exemplo de vida, de como a gente faz as coisas, de que modo a gente age, a gente fala, a gente faz. Olha só, fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos, sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento, sem perturbações. Para nós ainda é muito difícil esse modo de fazer, né? Então, olha que interessante, muitas vezes a gente já faz, mas teremos sim que voltar e refazer esse serviço, porque muitas vezes a gente não usa esse exemplo do Cristo, desse modo de fazer, né? Então, como se diz, muitas vezes alguém é ingrato, muitas vezes distorce o que a gente diz ou o que a gente faz, vê más intenções, quando na verdade as nossas intenções são as melhores possíveis, e o que que a gente faz? Se perturba com isso, né? Ou vê a pessoa ali como ingrata, né? Ou deseja esse reconhecimento, né? Ou quer essa valorização, ou quer mostrar o que que tem feito de bem para o mundo, né? Então, nas redes sociais, né? De realmente estar ali expondo, mas com essa intenção mesmo de se mostrar. E muitas vezes a gente ajuda as pessoas, mas tem esse senso de superioridade, né? Mesmo ajudando, que contamina completamente, que às vezes era melhor nem fazer, era melhor nem ajudar, porque a outra pessoa que recebe aquilo, ela se sente tão constrangida, tão diminuída, que aquela ajuda muitas vezes ainda piora a situação. Então, Joana vai falar um pouco sobre isso e a gente vai voltar à lição. Toda doação nobre é sementeira de luz. Então, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente, né, no qual a gente colabora, a gente cria para nós essa sementeira de luz. Todavia, para que a semente atinja a plenitude do embrião, vê-se constrangida a libertar-se do próprio invólucro, transformando-o em vitalidade. Então, para que essa semente realmente desabroche, a gente precisa sair desse nosso eu. E é muito bonito quando ela coloca essa metáfora dessa semente no solo da vida, né? Que para que atinja a plenitude, ela se vê mesmo constrangida a se libertar daquele invólucro de semente para dar origem a uma outra coisa. E, gente, casa muito bem com uma citação que Khalil Gibran faz sobre a dor, e que ele fala exatamente isso. Olha só, a vossa dor é o quebrar da concha que envolve a vossa compreensão. Então, olhe como os conceitos vão se casando, vejam como são autores muito diferentes, né? Um ali mais poético, outro já mais religioso, outro já mais filosófico, mas todos com a mesma tônica, com a mesma essência, né? Então, para que desabroche realmente todo esse potencial, para que essa minha ação e para que esses frutos realmente atinjam a plenitude dentro de mim, eu preciso sair desse meu egoísmo. Eu preciso sair dessa casquinha que está limitando a minha compreensão, que está limitando o meu eu para dar origem a algo muito maior do que eu mesmo, né? Sair desse eu mesmo. É sair do nosso egoísmo, dessa sensação de que nós estamos superiores ou à parte do mundo. Não, nós fazemos parte do mundo. Nós colaboramos, né? Nós damos a nossa parcela. Para que atinjas o objetivo, é necessário arrebentar a concha do eu. Isso já é Joana.
destruindo a torre de granito onde recolhes o personalismo. Tem uma outra mensagem que me veio agora à mente, também do Fonte Viva, de Emmanuel, que chama Cortina do Eu. Então, ele também, a tônica, né, da mensagem também é isso, de que muitas vezes a gente já coopera, já colabora, mas quando as coisas não saem do modo como a gente gostaria, quando muitas vezes o trabalho se encaminha de um outro modo que não foi pensado por nós, quando o outro ganha o protagonismo, né? Quando muitas vezes as nossas ideias são rejeitadas, muitas vezes fenece dentro de nós esse ânimo de continuar dando a nossa parcela e a nossa contribuição. A ver que muitas vezes é isso, né? Já adentramos esse caminho, mas o modo como a gente faz as coisas ainda não é muito bom. Né? É muito cheio de eu, dessa cortina do eu, de pensar que o meu modo é melhor, que o meu jeito é superior, que as coisas têm que ser do meu modo, compreendem, né? Ninguém serve bem se espera retribuição de qualquer natureza, para que a fonte atenda à sede do viandante que lhe busca a linfa, a água se liberta do lodo do fundo, né? Então, para que a água possa dessedentar, tirar a nossa sede, ela precisa mesmo sair desse fundo lodoso e ir para a superfície mais descontaminada, para que ela possa de fato servir, é, como uma água que dessedenta, não é? A fim de que o pão favoreça a mesa, o trigo supera a lama que lhe atende a raiz. Então é isso, né? O trigo também sai ali da lama, sai ali da escuridão da semente, do solo, e se transforma em algo que depois vai ser colhido, vai ser moído, né? Vai passar por várias etapas de purificação para que possa se tornar o que é, né? Para que possa realmente ser um instrumento mais digno para alimentar tantas e tantas pessoas, não é? Não se serve a contento quando se oferece amor com acrimônia e azedume. Então, muitas vezes cooperamos, cumprimos o nosso dever, e aí, nesse cumprir o dever, cumprir os nossos compromissos, a gente distorce um pouco as coisas. Como ainda não é muitas vezes algo tão natural em nós, a gente até já coopera, até já colabora, mas muitas vezes reclamando, muitas vezes com azedume, não é? Muitas vezes querendo retribuição, um agradecimento, uma valorização. E como se diz, esse não é o modelo de Cristo, não foi isso, inclusive, que ele exemplificou durante toda a sua passagem na Terra, não é? Então é como se isso, de algum modo, contaminasse esse nosso serviço que a gente já faz. Pouco importa renunciar aos prazeres do mundo em favor da obra do bem, impedindo que a alegria juvenil irrompa ingênua no sorriso dos tutelados. A renúncia legítima desconhece medida e sacrifício. Para ser nobre, deve ser jovial e comunicativa. Então, às vezes, a gente serve de modo carrancudo, né, com uma seriedade exagerada, como se isso de algum modo fosse uma virtude, mas nessa seriedade em demasia, nessa severidade também, muitas vezes a gente perde, né? Muitas vezes a gente perde de colher, querendo prematuramente que as pessoas se convertam ou modifiquem o seu caminho, tomem outras decisões, não é? Ajudar reclamando pode ser comparado a descuidar da higiene do copo em que se oferece água fresca a quem se estima. Então, interessante essa comparação também, né? É como se eu fosse entregar uma água fresca, né? Mas como se o copo tivesse sujo. E o que que é esse copo sujo? É quando eu estou reclamando, quando eu estou com azedume, quando eu vejo isso como algo pesado, porque, né, retomando ali um pouco do que a gente comentou, muitas vezes a gente já deseja fazer a vontade de Deus a nosso respeito, já modifica uma série de coisas dentro de nós, mas ainda vê esse dever como algo pesado, como algo extremamente difícil, né? E não como é na verdade, que é se eu estou dando a minha colaboração, se eu estou fazendo a porção que me cabe, que felicidade é essa? Porque que paz de consciência eu tenho,
né? Que no final das contas, essa paz de consciência é a própria felicidade, não é? Serviço com enfado, apresentando cansaço e amargura, sempre expressa trabalho escravo. Então, muitas vezes a gente vai, cumpre os nossos deveres, os nossos compromissos, mas como se diz aqui, né? Com enfado, com cansaço, com uma certa amargura, né? A obra do Senhor é feita com alegria. Que belo, né? A obra do Senhor é feita com alegria. O sol sorri gentil sobre o pântano, sem pressa, nem prevenção. E nos últimos dias eu estava pensando sobre isso, né? O quanto os planos de Deus, eles de fato não são imediatos, eles não dizem respeito à semana que vem, ao ano seguinte, a décadas seguintes. São planos de vidas e vidas, né? De muitas vezes centenas de anos. E essa compreensão profunda do grau da vida, do grau em que a gente se encontra, no grau em que as pessoas ao nosso redor se encontram. Então, muitas vezes a gente que acolher mesmo esses frutos que a gente, dessas sementes que a gente plantou no solo da vida de uma forma muito apressada e que isso, ao invés de colaborar, ao invés de efetivamente gerar uma mudança, uma transformação, muitas vezes tem um efeito contrário, que é de criar uma resistência ainda maior naquela pessoa que muitas vezes poderia ali, com um pouco mais de tato, com um pouco mais de cuidado, efetivamente se transformar, né? O sol sorri gentil sobre o pântano. E a natureza, ela nos dá mesmo esses exemplos assim muito claros de retação, né? Dessa retação do budismo, que é eu faço o que eu faço porque eu sou o sol. Se eu sou o sol, minha função é iluminar. Não é iluminar quem gosta de mim, quem acredita em mim, quem me compreende, quem tem gratidão pelo que eu faço. Não. O meu trabalho é iluminar, né? E o meu trabalho ele não vai ser contaminado, porque as pessoas não gostam que o dia seja muito quente, né? E entre tantas outras coisas. E olha que exemplo belo que é a natureza nos dizendo o que tem que ser feito, né? Esse modelo que também foi Jesus dessa retação, né? Não quero reconhecimento, eu não quero valorização, eu faço porque é isso que me corresponde como ser humano que sou, né? Na escala evolutiva que eu tô, fazendo parte de um progresso, compreendendo que eu tô aqui para evoluir, é esse o meu papel, né? E esse é inevitavelmente o caminho que eu vou ter que percorrer, não só eu, né? Isso não é pessoal, não é a vida querendo me fazer sofrer, é porque invariavelmente esse é o caminho de evoluir. Né? Então, entende? A gente despessoaliza um pouco as coisas e coloca mesmo qual é o trabalho que me corresponde, não é? A árvore abençoa o homem com sombra e fruto, desconhecendo o próprio valor. Então, se dá, se entrega para a vida, né? Com flores, com frutos que vão saciar, né, a fome de tantas e tantas pessoas, né? Dá e dá em abundância, né? A chuva atende ao solo sem constrangimento, caindo na várzea e na montanha. Então, eu não vou chover só aqui, que é esse pessoal que gosta e quer chuva. Não. Eu vou ser justo, eu vou chover onde tem que chover. Não importa se aqueles que estão no início da trajetória, se é daqueles que já estão um pouco mais conscientes, que já entendem mais o meu valor. Não, eu chovo onde é justo, onde é o exato meio em que eu tenho que atuar, né? Eles ignoram o benefício que distribuem. Distribuem porque faz parte do seu intento, é o seu sentido de vida, nasceram para isso, né? Para isso que estão aqui. Essa sua jornada, como também é a nossa, né? Se transformar cada vez mais, que esses valores sejam mais introjetados dentro de nós. Antes, acreditava-se que a santificação se manifestava através de uma austeridade, que empalidecia o rosto, mortificando a carne. Com o Espiritismo, o homem austero não é aquele em cujos lábios a severidade faz morada e o senho, né, que é o senho, né, carregado deforma a face. Não se ajuda, amaldiçoando o auxílio, né? Então, que a gente possa cada vez mais tomar consciência do modo como a gente tem feito as coisas, né? Para quê?
para que, como disse ali a mensagem, raros são os que não voltam para refazer as ações que ali fizeram no pretérito, né? Por conta exatamente desse modo de fazer, né? Coloca, pois, em teus serviços o sal do amor, para que o paladar cristão esteja sempre presente em teu prato de fraternidade. Então, qual é a solução? Por amor, né? Retação e coloca amor. É que isso dá sentido a tudo. É como esse sal, é como esse tempero da vida, né? Se quiseres servir com sucesso, observa os mensageiros da luz divina e faze com os teus tutelados como eles fazem contigo. Isso é belo também, né? De perceber essa corrente da vida, que há sempre pessoas mais acima de mim e mais abaixo. E assim como eu recebo ali do alto tantas contribuições, tanta generosidade na forma de proteção, de auxílio, de inspiração, também é compreender assim, no papel em que eu estou, no grau evolutivo que eu ainda me encontro, também tem pessoas abaixo de mim, como tem abaixo de todas as outras pessoas. Então, há sempre alguém para auxiliar. Há sempre alguém para que eu possa distribuir essa bênção que eu recebi lá de cima e agora transportar isso para baixo também. Olha que cadeia bonita, como uma corrente formada por muitos elos, né, em que é isso. Qual é a obra completa? Esse conjunto, né? É o conjunto da obra. Jamais reclamam, nunca exigem, compreendem sempre, não perturbam, acalmam. Então, olha que interessante, né? É onde eu fui colocado, nas relações em que estou, nos campos de serviço onde me encontram, seja do meu trabalho, seja nas minhas relações, seja na minha família. Qual é o meu papel? Apaziguar, acalmar, não é perturbar, né? São, em qualquer situação, o colo de mãe compreensiva ou o braço de um pai vigoroso, oferecendo consolo ou trabalho, né? Então, fazer esses dois papéis, que belo, né? Que é esse feminino que acolhe, mas também é esse masculino que sustenta, né? Então, esses dois papéis temos cada um de nós, né? Esse consolo, esse amor, mas essa sustentação, né? Benfeitor, no seu sentido real, é todo aquele que, esquecendo-se de si mesmo, toma a cruz dos outros sobre os ombros feridos e caminha ao lado, ignorando o próprio sacrifício. Então, caminho ao lado, né? Também não faço tudo. Caminho ao lado, sustento, né? Amparo, mas não faço o serviço do outro. Né? Não faço o serviço que corresponde ao outro. Estou ao lado sempre, ajudando sim aquele que carrega a sua própria cruz, as suas próprias dores, mas estou ao lado. Né? Jesus, na via dolorosa, esquecia as chagas e o ultraje de todos para poder atingir o termo da tragédia por amor, rogando ao Supremo Pai, no clímax das aflições, perdão para nós que ainda hoje, 2000 anos depois, nos fazemos servos indignos da sua mensagem divina. Olha que interessante, né? Que no momento ali crucial, mesmo diante de todo o traje, mesmo diante de tamanha humilhação, né? Tamanha deturpação do que era, da sua grandiosidade, ele ali no clímax desse sofrimento pede para que perdoe a nós, que mesmo 2000 anos depois, como diz aqui Joana, ainda somos servos indignos, né? E muitas vezes, como diz ali a mensagem, teremos que voltar além e além, para refazer isso que hoje a gente já faz, mas que pode sim ser muito melhor. Então, se a gente vai olhando o nosso processo evolutivo, muitas vezes a gente fazia ainda pior. Mas é necessário que a gente observe tudo isso, as nossas intenções, as nossas ações reais, como é que a gente tem se portado na vida, sob pena disso que ele comentou, né? Tenhamos que vir e refazer o trabalho, porque esse modo de fazer não é o melhor, não é o mais correto, não é o mais digno, né? E só para finalizar, um trechinho bem pequeno.
também do Fonte Viva, da lição 96, que fala além dos outros. Trabalhar no horário comum e irrepreensivelmente, né? Cuidar dos deveres domésticos, satisfazer as exigências legais, exercitar a correção de proceder, são tarefas peculiares a crentes e descrentes. Então, tem muitas coisas que tanto as pessoas que creem como aquelas que descreem já fazem, né? Ou seja, trabalhar naquele horário que foi estabelecido, cuidar dos deveres domésticos, né? Satisfazer as exigências das leis, da sociedade, né? E isso as pessoas em geral fazem, né? Sejam elas aquelas que acreditam e aquelas que descreem. Jesus, contudo, espera algo mais dos discípulos. Me vem muito aquela mensagem, né, da nossa mãe quando fala você não é todo mundo. Esse além dos outros é muito sobre isso, né? Que você faz além daquilo que os outros fariam? Porque os outros fazem tudo isso e você, né? Jesus espera algo mais de você que já tem uma compreensão melhor da vida, que já tem um sentido mais claro, um norte mais definido, precisa ir um pouco além, né? E aí ele dá algumas dicas. Corresponde aos impositivos do trabalho dioturno, criando coragem, alegria e estímulo em derredor de ti, porque fazer o trabalho no horário, dentro do prazo, conforme estabelecido pelo nosso estatuto, muitas vezes muita gente faz isso. Mas será que esse nosso trabalho tem como fruto criar alegria, criar coragem, criar estímulo nas pessoas, né? É aquele trabalho realmente bem feito, em que as pessoas se inspiram, em que a gente cria conexão com as pessoas. Será que é dessa forma que a gente age? Sabes improvisar o bem, onde outras pessoas se mostraram infrutíferas, porque sim, né? Quando as pessoas nos amam, quando correspondem ao nosso afeto, como são conforme a gente gostaria ou espera, quando tem o mesmo ponto de vista que nós, né? Então, ótimo, a maior parte de nós vai tratar aquela outra pessoa com muito carinho, com muita atenção, com muita cortesia, mas diz Emmanuel, sabes improvisar o bem? Onde outras pessoas se mostraram infrutíferas? Então, quando o meu ponto de vista não é aceito, quando a realidade não surge como eu gostaria, quando surgem imprevistos na minha vida, difíceis, como é que eu me porto? Como é que eu reajo? Quem eu sou, né? Aproveitas com êxito o material que outrem desprezou por imprestável? Então, assim, aproveitar as oportunidades da vida quando elas são abundantes, a maior parte de nós, crente ou descrente, faz. Mas será que quando, né, tudo caminha de forma contrária ao que a gente deseja, ou muitas vezes não acontece como a gente gostaria, será que a gente sabe continuar o serviço, extraindo daí as lições, os aprendizados necessários, ou inclusive encontrando outros meios para criar êxito na situação? Né? Porque como a gente disse ali atrás, se as coisas são como a gente são, se as pessoas são conforme a gente gostaria, ótimo. Né? A maior parte de nós retribui isso de uma forma muito natural. Mas e quando não? Né? Então, são todos assim, aguardas com paciência, onde outros desesperaram, né? Então é isso, quando o rumo das coisas não caminha muito bem para onde você gostaria, quando muitas vezes você não tem controle sobre a situação, sobre as circunstâncias, ou muitas vezes sobre a decisão do outro, né? Será que a gente sabe aguardar com paciência? Será que a gente consegue já manter o ânimo firme e sereno, sabendo quem nós somos e onde a gente vai chegar, né? Sem ser essa folha ao vento, né? Perseverando no nosso caminho? Então, todas contribuições muito generosas para que a gente possa cada vez mais entender mesmo qual é o nosso papel por aqui, não é? Compreender cada vez mais o que que a gente de fato tem feito e para onde tem caminhado, né? Que é na análise dessas nossas condutas, dessa nossa vida. Então, gente, muito obrigada pela escuta de hoje, que ela tenha sido válida, que a gente possa
pensar sobre esse modo como a gente faz as coisas, como tem feito, e principalmente como quer começar a fazer ou continuar a fazer a partir de agora, né? Para que a gente não entre nesse padrão de ciclicamente voltar para as mesmas experiências, para o mesmo padrão de sentimentos ou de vivências que a gente já poderia sair disso se a gente mudasse a nossa forma de fazer, se a gente mudasse a nossa forma de reagir, se a gente modificasse a nossa forma de sentir, né? E que isso está ao nosso controle, isso cabe a nós, isso a gente dá conta, isso a gente consegue, isso é trabalho nosso, né? Então, muito obrigada, tenhamos toda uma boa noite e é sempre maravilhoso estar aqui.